A maior cagada política de imagem ontem foi a piada do Bolsonaro chamando Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026. Este, sem dúvida, foi o assunto número 1 de ontem. Você abria o Instagram e via esse vídeo em todos os jornais. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Jung tem uma frase, mais ou menos assim, ela diz o seguinte, olha, você é o personagem numa história. Você pode ser o personagem na sua história ou na história de alguém. Mas, saiba você ou não, você é um personagem em uma história. E eu honestamente quero que vocês olhem essas duas imagens e digam quem está enfrentando o julgamento mais importante das suas vidas contra um sistema brutal que quer jogar eles na cadeia para nunca mais saírem. Quem está enfrentando um vilão que colocou na prisão e matou, como matou o Clériston, ou como jogou na prisão por meses o heróico Felipe Martins, ou o próprio Anderson Torres, o Silvinei, tantos, ou o General Braga Neto, quantas pessoas... Quem está com a estrutura e o semblante e a postura de que está enfrentando um vilão? Qual dos dois heróis você queria do seu lado? Ah, não, mas Paulo, essas pessoas têm personalidades diferentes. O presidente Bolsonaro é muito meio-humorado. Eu canso de rir aqui. Meu programa sempre tem um componente de humor, porque faz parte da minha personalidade. O Paulo Figueiredo, o show tem que refletir a personalidade do Paulo Figueiredo. Mas eu digo a vocês que também conheço e convivi bastante com o presidente Trump para dizer que ele é um cara extremamente brincalhão. Mas ele usa a brincadeira em favor dele. Tem hora que é brincar, para brincar, tem hora que é para ser sério. Então, neste momento, a postura é a postura do nosso Senhor Jesus Cristo frente a Pôncio Pilatos, ou do Sinédrio. Eles podem bater na sua cabeça, cuspir, mas você confronta os juízes. Pilatos pergunta a Jesus se ele não era rei dos judeus, e Jesus não responde se desculpa, foi mal aí, eu me irrito muito. Ele respondeu, tu o dizes. Não recuou, não pediu desculpa, não fez nada. Não tem perdão ao juízo desleal e brutal que te persegue. Ah, desculpa aí, foi mal, me exaltei, eu me exalto muito, pelo amor de Deus. Vejam a diferença postural e vejam qual é o arquétipo de cada um deles. Não coincidentemente, e está gravado, você pode voltar ao programa de ontem, porque eu disse que isso aconteceria, toda a internet é tomada pelo conteúdo jurídico do que disse o presidente Bolsonaro? Ora, é claro que não. A internet foi absolutamente tomada por duas coisas a respeito do depoimento do Bolsonaro. A primeira foi o pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes. E não adianta negar esse fato. Não adianta negar, você pode se espernear, arrancar os pentelhos do cu, porra, de raiva do Paulo Figueiredo. Não fale isso, Paulo Figueiredo. Não tem problema. A vida como ela é. A vida como ela é. Não negue. Não seja um minion. A vida como ela é. O que aconteceu? Vejam, por exemplo, peguem os jornais. Eu não sei quantos exemplos a produção separou. Mas olha a manchete. Bolsonaro pede desculpas a Moraes e ministro do STF por acusações sem fundamento. O que mais? O Carlos Andreasa nem esperava algo diferente. Você também tá de sacanagem, né, Ju?
Vai, CNN. Bolsonaro pede desculpas a Moraes. UOL. Bolsonaro pede desculpas a Moraes e diz que não tinha indício de corrupção. E eu podia ficar aqui, nem adianta ficar passando esse tipo de coisa o dia inteiro. Mas essa sequer foi a pior cagada de ontem. E eu falei isso aqui, voltem, eu termino e falo para vocês. A maior cagada política de imagem ontem foi a piada do Bolsonaro chamando Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026. Este, sem dúvida, foi o assunto número 1 de ontem. Você abria o Instagram e via esse vídeo em todos os jornais. E eu digo não só jornais. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Eu percebo que esse assunto furou a bolha de quem não estava assistindo ao julgamento. Eu digo isso porque meus amigos de faculdade, meus amigos pessoais, gente que não acompanha política, gente que não estava acompanhando o Supremo. Minha mulher chegou em casa e perguntou: o que foi esse negócio que está todo mundo falando do Bolsonaro ter chamado o Alexandre de vice? Você sabe, você que está aqui acompanhando, você que está aqui me xingando, pode me xingar no chat, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você sabe que isso dominou o debate público no Brasil. Claro, as pessoas entenderam que foi uma piada. Mas ninguém entendeu o fato de estar se fazendo uma brincadeira com o seu carrasco. Com o vilão. E não foi aquela piada contra o vilão, que é uma piada provocadora pro vilão, não. Foi uma piada de um mecanismo de defesa. E é que é compreensível. Que o cara tá numa situação muito fragilizada ali. Mas o herói é o herói. Então a gente tem compreensão, a gente tem... dá pra entender. Pessoa humana. E tá numa... E claro que, se você estuda um pouco de psicologia também, você vai entender que essa foi quase que um reflexo de uma pessoa que é um cara muito legal, que faz piada com tudo o tempo inteiro, quebra o gelo fazendo piada, e que acha que fazendo piada talvez amance o coração do Alexandre. Mas seja como for, você pega o vilão do 007, o Lord Voldemort, e humaniza o vilão. Você humaniza o cara que foi responsável pela morte do Clezão. Será que a família do Clezão achou graça da piada? Bota aí, deixa aí a foto do Clezão. Para não esqueçamos quem é Alexandre de Moraes. Por que a foto do Clezão, Paulo? É para espinafrar o Bolsonaro? Não. É para que você se lembre que ele é o vilão. Para você que está assistindo em casa, se lembre que foi isso aqui que esse filho da puta destruiu. Esse é o cara responsável pela condenação da Débora Rodrigues, uma mãe de família que teve a vida arruinada por passar batom em uma estátua, condenada a 14 anos de prisão. Será que a Débora riu da piada? Esse é o cara que forçou o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, a fugir do país. Esse é o cara que me impede de retornar à minha pátria. O cara que congelou todos os meus bens, que me impede de ver meus pais no Brasil, que bloqueou as contas do Rodrigo Constantino. Aliás, pode ter contribuído também, inclusive, para a doença do Constantino. Se você acreditar que situações psicológicas afetam a sua saúde física. Esse é o cara que deixou o Alan dos Santos longe da família dele por anos, prejudicando o sustento da TT, a filhinha dele especial. Esse é o cara que humilhou o Bolsonaro dentro da UTI, intimando ele. É o cara que mandou prender a Carla Zambelli, que deixou o governo Bolsonaro amarrado. Esse é o cara que deu o golpe e roubou as eleições do Brasil em 2022. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência da humanização?
Coloca, por favor, para mim essa foto, Bruno. A consequência é essa. Parece só um meme, mas eu recebi isso hoje o dia inteiro. Eu nem ia falar disso hoje no programa. Eu falei assim, já falei que tinha que falar do Bolsonaro. Parece um meme. Mas o que é o meme? O meme é quando algo já tomou a última camada do imaginário popular. E qual é a última camada? É o Alexandre rindo, junto com o Bolsonaro. Olhem essa imagem e me digam como que eu vou construir aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou explicar que este cara de trás é o vilão e que o cara da frente está sendo martirizado em nome do povo. Me responda no chat, o que eu faço? Deixa aí, Bruno. Deixa aí. No final das contas, eu creio que parte do problema é que ele, o presidente Bolsonaro, não tem a noção do papel que ele tem. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.